essa aplicação venha de maneira contundente para todo fato que acaba levando em risco as pessoas e a verdade, a busca da verdade real. E isso sem distinção, pelo amor de Deus, de econômica e social. Claro. Né? Agora, com relação aos juízes, nessa questão, o juiz, vamos dizer que o juiz ele é corresponsável pela vitalidade das normas e de preceitos e valores democráticos. E o valor democrático, verdade, é inerente à própria democracia. Então, eu espero que o judiciário caminhe nesse sentido. Agora, na questão do Congresso Nacional, o senhor confia no Congresso Nacional? Eu confio na instituição Congresso Nacional como instituição. Agora, alguns debates são mais do que necessários e deveriam ser debates com pessoas, não estou falando por mim, pelo amor de Deus, mas com pessoas com experiência nessa área e que seja ouvido de fato a acusação, o Ministério Público, e que seja ouvido o Judiciário que tem experiência na área criminal, porque os fatos, a realidade, ela que deve nortear muito a lei. E parece que hoje discute-se, isso vale até para decisões judiciais, discute-se a lei enquanto valor, o valor liberdade, e não se faz conjugação disso com a realidade. A realidade tem que ser levada em consideração. Miguel Reali já falava isso. Direito é fato, valor e norma. Então não é possível decidir, isso vale para o Congresso ou para o Judiciário, abstraindo a realidade fática que é subjacente a tudo isso. Pois é, mas agora as instituições que representam os magistrados, as instituições que representam os membros do Ministério Público, os movimentos populares, a OAB, no momento desse debate no Congresso Nacional, que eu lhe confesso, não acompanhei por não ser a minha área, não houve esse debate, eu vejo tanta dificuldade em se aprovar qualquer projeto de lei, por mais incipiente que seja, por menos abrangência que tenha, é uma dificuldade tremenda. Vê-se lá deputados e senadores entram, terminam o mandato, não conseguem aprovar um projeto de lei durante todo o seu mandato, devido a esta força da sociedade e a este debate que existe no Congresso Nacional. Eu mesmo lá tenho dezenas de projetos que acompanho, tem projetos que já estão lá 8, 10, 12 anos, ainda sendo debatido, e de interesse público, interesse da sociedade brasileira, não conseguem sair. Será que esse passou assim, com tanta facilidade, sem esse debate aprofundado por parte da sociedade? Interessante sua questão, porque existe um movimento no país garantista, perigoso, porque a partir do momento que esse movimento garantista, que nem Ferraioli, que constituiu, que é o primeiro, o grande mestre desse movimento, mas nem ele idealizou como está acontecendo no país. Esse movimento garantista, ele enaltece a proteção dos direitos individuais a tal ponto que abstrai o direito da coletividade. Você não se pode garantir um direito abstraindo o outro. Deve-se acusado? Deve-se. Mas não se pode esquecer do direito da vítima. A vítima tem expectativas legítimas e elas têm que ser respeitadas como tal, e hoje não acontece isso. Há uma hipertrofia de direitos individuais em detrimento absoluto dos direitos sociais da coletividade, e isso que é o grande risco. Eu sou garantista como juiz, eu sou o primeiro a querer garantir direitos individuais. É muito fácil ir pelo caminho dos direitos individuais, até porque ele tem um certo prestígio e uma compreensão até nas sociedades civis, a OAB e outras entidades de direitos humanos. Mas o difícil para o magistrado é conjugar em determinadas
situações entre o dever de respeitar o conteúdo mínimo dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, a eficácia de um processo penal que não pode se constituir algo objeto de uma encenação. Tem que ser algo eficaz. Sem um processo, um procedimento eficaz, não há que se falar em justiça criminal. Perfeito. Estamos esperando a participação dos telespectadores de todo o Brasil, e-mail tribunasp@redevida.com.br. Uma pergunta ao vivo, vamos ouvir. Olá, meu nome é Diego Fernandes e eu trabalho aqui na equipe de jornalismo da Rede Vida e a pergunta que eu tenho a fazer é esta: será que algum dia o Brasil vai vencer a guerra contra o narcotráfico? Pergunta é bastante interessante. O país ele caminha para uma legislação absolutamente fraca. Não há nenhum movimento de preocupação no Congresso Nacional efetiva que faça frente à importância, infelizmente, do crime organizado. O crime organizado ele é uma preocupação mundial. Ele é capaz de influenciar nas vontades dos políticos, as vontades até da mídia, as vontades do Ministério Público, da polícia e também dos juízes. Ele ameaça os valores democráticos. E no mundo inteiro existe legislação para fazer face à importância e o poder que as organizações criminosas ganharam hoje em dia. As leis, quando foram concebidas, elas foram concebidas numa realidade que não existia. E hoje é pacífico no mundo essa realidade. Deixou-se aquela forma hierarquizada da máfia, das organizações criminosas, e hoje fala em floaters, ou seja, pessoas que facilmente são substituídas, elas aderem ao crime organizado, ou às vezes são empresas constituídas licitamente que se organizam e se aparelham para praticar ilicitudes com prejuízos enormes socialmente. E nessas discussões que tem havido no mundo, há necessidade de um rigor maior e da legitimação das técnicas especiais de investigação, que são interceptações telefônicas, interceptação ambiental, ação controlada, agentes infiltrados e legitimação de denúncias anônimas e tudo mais, porque não tem instrumento outro para fazer face e chegar-se à verdade e apuração dos grandes líderes de organizações criminosas. De Ipanema, Minas Gerais, o Rômulo César Martins, ele parabeniza o programa, a banca, o doutor Fausto, diz que este é um programa de alto nível, muito obrigado pela audiência. Ele também está entristecido e contesta este novo Código de Processo Penal. E ele pergunta ao doutor Fausto, e a sua resposta será depois do intervalo, se não está na hora de nós termos no Brasil a prisão perpétua. Rápido intervalo e voltamos. Tribuna Independente ao vivo de São Paulo com o Dr. Fausto de Santos, desembargador federal.
No final do programa vai ter aqui uma troca de livros. Só o Viana e o apresentador é que ficam fora, né? O Zaiden Gerais de Neto, ele é autor do livro Ação Rescisória. Tem um outro aqui com nome um pouquinho mais complicado, uma ficção, O Senhor Morte, e Comentários ao Código Civil Brasileiro, de coautoria do Dr. Zaiden Gerais de Neto. E o Dr. Fausto, que é autor do livro Lavagem de Dinheiro, Jogos de Azar, Futebol, Análise e Proposições, e o Cheque Mates. Vamos trocar os livros aqui, os intelectuais irão trocar os livros de sua autoria. E, Zaiden, você faz então mais uma pergunta ao Dr. Fausto. Faço sim. Doutor, eu sou radicalmente contra esse show de pirotecnia que alguns poucos membros do Ministério Público, até do Poder Judiciário, às vezes promovem. Mas, por outro lado, a gente, como cidadão consciente, tem que entender que tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário são, talvez, o nosso último refúgio. São armas importantíssimas para que a gente possa combater a criminalidade. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação disso, dessa afirmação que eu fiz agora, e isso eu sei que não é privilégio, entre aspas, só desses órgãos, isso é privilégio também da OAB, de qualquer classe, enfim. E também discorresse brevemente sobre a questão do poder de investigação do Ministério Público. O que o senhor acha sobre isso? Tá bem. Com relação a essas demonstrações evidentes pela mídia de determinadas prisões, nós temos que não descartar o interesse público que elas geram, por exemplo. Então, autoridades, empresários conhecidos e pessoas com prestígio social, uma vez presas ou objetos de qualquer ação da justiça, necessariamente instrumento de interesse da mídia. Então, por mais que por vezes se tenta fazer com cautela determinadas prisões, mas elas são mesmo objetos de interesse, e isso é natural. O que não se pode é a exposição desnecessária que cause humilhação. É isso que nós temos agora. Se eventualmente sair na mídia, isso é normal. Se eu um dia cometesse algum crime e fosse preso, tenho certeza que todos iam retratar na imprensa, e assim como aconteceria com qualquer autoridade. O senhor atribui isso muito mais a uma fuga de controle, foge do controle, ou do que... Não se tem como controlar. Algumas prisões saíram do controle do sigilo e acabaram, imediatamente que elas são feitas, objeto de interesse da mídia, de tal forma que os repórteres e a imprensa, de uma maneira, vai correndo da delegacia de polícia e às vezes pega o preso chegando e tudo mais, e não tem como evitar, é possível proibir. E a investigação do Ministério Público, eu acho que ela tem que ser suplementar naquilo em que a polícia não tiver condições de fazer, ou porque não tenha condições, ou porque agem por prevaricação, deixa de agir quando devia, ou porque ela está ou é porque ela está comprometida com o crime de tal forma que cabe a investigação supletiva do Ministério Público. Não fere o princípio do contraditório, da isonomia, enquanto parte o Ministério Público e não atuando como custos leves? Não, eu acho que o Ministério Público ele tem poderes de investigação que está na própria Constituição consagrada, mas isso tem que ser com muita cautela, com registros documentais no Ministério Público e apenas em complementação à polícia, não substituindo o trabalho policial. Eu quero solicitar aos telespectadores que têm enviado perguntas que, por e-mail, que coloquem a